aleluia, 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 aleluia. E orai para ficardes de pé ante o Filho do homem, ante o Filho do homem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, devotos, devotas de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, posso dizer com propriedade nossa, porque também minha paróquia é Santa Rita de Cássia. Como todos sabem, saí de Santa Rita e fui para Santa Rita. Quanto esta mulher forte nos ensina, nos acompanha. E é bonito porque, pelo conhecimento da diocese, de fato é a festa de padroeiro que mais reúne devotos. Santa Rita de Cássia, em Juritiânia, no dia próprio dela, período de maio, e aqui neste tempo. Quanto que Santa Rita está no coração deste povo. E isso é muito bom. Viemos aqui para celebrarmos a nossa fé, celebrarmos em honra a esta mulher que nos ensina. Não celebramos ela, mas por ela. E cada um sabe o que traz no coração. Cada um conhece os seus motivos para, diante desta palavra que nos chama, que nos faz o convite a estarmos preparados, também nós, a exemplo de Santa Rita, podermos nos preparar para este encontro com Deus. E toda nossa vida ser manifestação do encontro com Deus. Também não vamos esperar este dia, este nosso encontro, somente pós-morte. Não. O Senhor, a cada instante, nos chama à conversão, nos chama à preparação e para que possamos ser seus. Portanto, o Senhor vem ao nosso encontro na vida dos santos, com o exemplo dos santos, pela oração da igreja, pelo mistério que nós celebramos. E todos os dias, então, se faz necessário que estejamos com os rins cingidos, com as lâmpadas acesas. Até porque nós não sabemos o dia
definitivo, o último dia. Temos aí celebrado nos últimos tempos com tantas saudades, recordando tantos amigos que estavam conosco, né? Então, o que temos feito para viver bem estes dias que nos é dado? Cada dia que o Senhor nos oferece a oportunidade de estarmos aqui ainda. Como temos levado esta palavra, desta preparação, e se temos manifestado sermos então esses empregados prontos, que afinal a vida do cristão é sempre uma preparação, e é nesta preparação que nós vivemos a nossa fé, que nós vivemos o nosso ser igreja, que este tempo agora, na nossa festa de padroeira, nós refletimos igreja nas casas, vocação, graça e missão, em consonância com a igreja no Brasil, com as diretrizes da CNBB e o ano vocacional, nós então refletimos. Eu sei que os padres que por aqui já passaram, os que vão passar, vão falar alguma coisa sobre o tema. Sempre digo isso, é marca minha, lá já dizem isto, que eu gosto de recordar. O tema da festa de padroeira é o tema do nosso retiro espiritual. São dias de graça, são dias de bênçãos. É somente um tema. Se não tivesse relevância, não tivesse importância, nem estaria ali. Mas nós pensamos um tema exatamente para que nós possamos, nesta preparação, no dia que nós celebrarmos Santa Rita, nós termos meditado e termos vivido este tempo, neste tema. Igreja nas casas. O que significa igreja nas casas? Falamos tantas vezes, né? Os documentos da igreja, cantamos, passamos aí tempos falando numa sinodalidade, compromisso então da comunhão, da participação, da missão. E o que temos então feito, praticado? Igreja nas casas, para que as nossas casas sejam igrejas. Quando falarmos em igreja, não nos referirmos ou pensarmos somente ali o templo, que nós vamos lá, seja para a Santa Missa, seja para algum encontro, ou mesmo no tempo propício mesmo da festa de padroeiro. Não. Casa, templo de Deus, nos remete a Deus, é lugar de oração, mas nós só seremos igreja se a nossa casa for igreja. Se o nosso lar, a nossa família, de fato, ser uma igreja de acolhimento, de paz, de fraternidade, de amor. Não adianta nós estarmos aqui e dizermos sempre, eu vou ali à igreja, se for apenas por alguns momentos, se isso for apenas um evento. Não. Os que ficaram em casa, porque essa é a realidade, nem todo mundo vem. Às vezes só o esposo vem, a esposa fica. Às vezes a esposa vem e o marido fica. Às vezes os filhos vêm e os pais ficam. E ainda se queixam, esqueceu que tem tanto lá, só quer ser barato de sacristia, morcego de igreja. Vou dizer para o padre para ele arrumar logo a mala e deixar logo lá. Enfim, por quê? Que falta esta característica nossa na família de sermos uma igreja que caminha juntos, que reza juntos. Uma frase célebre do Papa São João Paulo II, que nós dizemos tanto, tão conhecida por nós, exatamente a família célula da igreja. Então, quando nossas famílias, nossa casa for igreja, nós então teremos esta igreja nas casas. E nós temos falhado, é verdade, porque não rezamos mais juntos. Poucas as famílias que têm a prática da oração diária em família, da refeição em família. E eu não preciso elencar aqui, só sei que cada um sabe, também não sou desses padres, né, que fica ali, não, apenas para refletirmos. Que nesta igreja nas casas, nós possamos viver a nossa vocação,
A vocação que é o chamado de Deus, porque nós somos batizados. E no batismo nós nos tornamos vocacionados. A vocação primeira, a vida. Deus nos chamou à vida. Ninguém impediu para nascer. Nascemos por bondade, por misericórdia, por amor de Deus. Portanto, a vida é dom de Deus. Ele que nos deu e só a Ele pertence. Da concepção ao último respiro natural, a vida pertence a Deus. E esta é a nossa vocação primeira, que Ele nos deu, nos chamou para sermos seus, feitos à sua imagem e semelhança. Falhos, pecadores, como nós ouvimos na primeira leitura, São Paulo, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Só que nós não paramos nisso. É bonito ver tamanho louvor a Deus que Paulo faz, quando diz então que pela transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Só que nós queremos sempre estarmos ali justificando os nossos pecados. Porque nós somos humanos. Porque é assim mesmo. Não, nós não fomos criados para o pecado. O pecado entrou no mundo, afetou a todos, mas Deus, na sua misericórdia, pelo dom gratuito, por Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por isso nós lutamos contra o pecado. Se Deus não tivesse derramado em abundância, não foi por gotinhas, na mesquinhez, como nós somos. Porque nós somos mesquinhos. Nossas relações é mediante uma conveniência. Eu gosto de quem gosta de mim, eu amo quem me ama, e assim sucessivamente. Mas Deus não. Por bondade dele, em abundância, Ele nos resgata, Ele nos redime, Ele nos dá o seu amor, a sua misericórdia. Se não tivesse feito isso, poderíamos então justificar sempre que nós somos do pecado. Que é isso mesmo e que errar é humano e pecar é humano. Não, é desumano. Porque quando nós nos acostumamos com o pecado, nós estamos desconfigurando daquilo que nós fomos criados. Para o qual nós fomos criados, chamados, que foi a vida sermos dele. Para que nossa vida seja manifestação dele. Segunda vocação, a santidade. Porque Deus não nos ia fazer deixar por aqui, sofrer um tempo, pagar boleto e tudo acabar. Ele nos fez para Ele, para sermos dele. Por isso chamados à santidade. E ser santos, claro e evidentemente que não é viver isentos do pecado. É lutar contra o pecado. Porque vamos lutando, vamos tentando alcançar, sermos santos num tempo de hoje, como Santa Rita foi. Se nós chegaremos aos louvores dos altares, isso aí é outra história. Isso são santos canonizados, que são poucos na multidão dos santos, que nós nem conhecemos. De pessoas que viveram esta radicalidade do Evangelho, da busca, fazendo ser melhores, nada mais do que isso, ser melhores a cada dia, sendo igreja dentro de casa, amando mais, sendo mais compreensivos uns com os outros, não vivendo a santidade de forma egoísta, vaidosa. Já diz Padre Fábio de Mello em uma das suas canções, quem faz da santidade uma vaidade, possivelmente já esqueceu que muitas prostitutas nos precedem no reino dos céus. Então a santidade não é para se vaidecer, não é uma vaidade. Pelo contrário,
Quanto mais somos santos, menos as pessoas sabem que nós somos santos. Porque é uma questão espiritual, é uma busca interior e que não é feita para os outros verem. É para você viver a intimidade com Deus de forma integrada. E para isso que Deus nos fez e nos chama. Nossa vocação, a vida, para manifestarmos o dom dele, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Poderia ter nascido em outro gênero, mas não. Nasceu no gênero humano, como diz a Gaudium et Spes. Deus se humanizou para divinizar o homem. Portanto, primeira vocação, que nós possamos manifestar esta pertença a Ele. Tudo porque a sua graça, o dom gratuito, foi derramado. Se pela desobediência de um nós conhecemos a condenação, a transgressão, pela obediência, e a obediência à morte e morte de cruz, chegou até nós a salvação, a santidade, a vida plena. E a santidade, né, como segunda vocação que Ele nos fez para Ele. Tudo isso por graça, não por mérito próprio. Não porque eu quero, não porque eu consigo, não. Se nós formos por aí, nós vamos errar sempre. Quanto mais nós reconhecermos a nossa limitação, mais nós somos capazes de reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Porque a graça dele é feita naquilo que eu me coloco para Ele. Na minha limitação, a graça de Deus alcança. A graça chega aonde a igreja não chega. E a graça é sempre dele. É sempre de Deus. Para que possamos então assumir a missão. E aí sim, a missão é nossa. Nossa em sentido de também compartilhada dele. Nada é nosso. O Evangelho nos diz que ele vai chegar num horário que nós não sabemos e que, portanto, precisamos estar com os rins cingidos, as lâmpadas acesas, que ele vai pedir contas, o empregado, o dono da festa, o patrão vai voltar, e feliz daquele que encontrar o empregado preparado. Então, nada é nosso, a vida não é nossa, a família não é nossa, nada é nosso, tudo é de Deus. Nós somos meros administradores, colaboradores, instrumentos, vasos rachados, que Ele coloca a sua graça para que nós possamos construir este reino. Mas um dia voltará e nós estaremos frente a frente para entregarmos a Ele aquilo que Ele vai pedir contas. Nos deu a graça, nos salvou, nos redimiu. A nossa vocação, a nossa missão, a nossa intimidade com Ele, aí é conosco. E que muitas vezes nós compreendemos e nós dizemos por aí, ai, que Deus castiga, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus unicamente é amor e misericórdia. Se Ele for mais do que isso, é contraditório. Nós podemos ser qualquer outra coisa e ainda seremos também nele resgatados, também nele novas criaturas, também nele nós podemos fazer a sua vontade. Eis que vem o Senhor com prazer fazer a vossa vontade. Não é de qualquer jeito, é com prazer. Por quê? Porque vivemos a fé, porque somos igreja, porque somos chamados, porque Ele nos dá a graça. Então, assumamos a nossa missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de nossa padroeira, Santa Rita de Cássia. Elevemos ao Pai, com fé e confiança, os nossos pedidos em forma de preces.